Boa tarde a todos. Meu nome é Daniela, eu trabalho no IBTS, Instituto Brasileiro de Telas Soldadas, e hoje a nossa live vai estar falando sobre o software Tela Piso IBTS. O software Tela Piso IBTS é um software gratuito, ele está disponível no site do IBTS para download, ele trabalha em cima da plataforma do AutoCAD. Versões 2000 até a 2018 do AutoCAD já foram testadas e estão funcionando perfeitamente. Versões 2019 e 2020 estão sendo testadas. O software, ele faz toda a parte de projeto geométrico de um piso, otimização de material, que material? A tela soldada, e também quantificação de material. Além da quantificação das telas soldadas a serem utilizadas no piso, ele quantifica também espaçadores treliçados, barras de transferência de carga e barras soltas, se precisar fazer algum tipo de complemento. Esse software, ele não faz o dimensionamento, ele parte do dimensionamento já conhecido. Vamos lá, então, vamos começar. Pessoal, se vocês forem tendo perguntas, eu peço o favor de vocês estarem colocando no chat, que ao final da apresentação eu vou estar respondendo todas elas. Eu não consigo fazer a apresentação e responder as perguntas ao mesmo tempo, tá certo? Vamos começar, então. Eu criei esse fluxograma para tentar ficar um pouquinho mais fácil da gente entender o passo a passo de como executar o projeto geométrico de um piso utilizando esse software. Antes mesmo de entrar no programa, a primeira coisa que a gente faz é preparar um projeto. O que é preparar um projeto? Então, eu recebo lá da arquitetura o projeto do meu galpão industrial do piso, né? Do meu galpão industrial. Esse projeto está dentro de uma folha com carimbo, notas, cotas, linhas de corte, detalhes, enfim, uma série de informações que, para que eu faça o projeto geométrico, são desnecessárias. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, limpar esse desenho, deixar ele apenas com a forma do piso e os pilares, tá? Por que é importante deixar os pilares? Porque o programa faz os reforços de canto desses pilares, faz e quantifica, ok? Outra coisa que é bastante importante quando a gente está preparando esse projeto, deixar um layer específico para pilar. Por que deixar um layer específico para pilar? Porque na hora que você for informar para o programa aonde estão esses pilares, se todos eles estiverem no mesmo layer, o programa automaticamente consegue saber que tudo que está num layer específico para pilar é pilar, automaticamente ele reforça. Se nem todos os pilares estiverem no mesmo layer, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que desenhar um bloquinho do pilar nos layers do programa, para só posteriormente eu tá pedindo para ele gerar esses reforços. Então, fica muito mais simples se todos eles estiverem no mesmo layer, que aí a gente pede para fazer de uma vez só, ele faz automaticamente pelo layer, ok? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente com mais calma. Então, o importante é saber disso. Eu pego aquele projeto que eu recebi da arquitetura, com carimbos, notas, detalhes e cortes, e limpo ele, deixo só realmente a forma do piso e os pilares. De preferência, deixar um layer específico para pilar. Agora sim, a gente vai entrar no programa. No momento em que eu instalo o programa no meu computador, ele vai criar um ícone na minha tela. No momento em que eu clico nesse ícone, a primeira tela que vai abrir é essa daqui, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, dar um nome para o meu projeto. Então, eu digito o nome do meu projeto, ele já vem aqui para o campo de projetos. Na sequência, eu vou informar o quê? O assunto. Então, dentro de um mesmo piso, eu posso ter
diferentes dimensionamentos. Então, eu posso ter uma área que é destinada a escritório, eu posso ter um dimensionamento, eu posso ter uma área que é o galpão interno, estocagem, que tem um outro dimensionamento, posso ter uma outra área onde eu tenho tráfego de veículos, tá? E aonde eu separo isso no meu programa? É exatamente no assunto. Então, nesse caso, eu clico em assunto, informo qual é o assunto, ele já vem para o campo de assuntos, para só na sequência eu digitar os dados da obra, tá certo? Dentro de um mesmo projeto, eu posso ter N assuntos, quantos assuntos vocês quiserem, tá bom? Não tem um limite máximo aí de número de assuntos. Informei o nome do projeto, informei o assunto, agora sim, eu vou lá e digito os dados da minha obra. Então, nome da obra, local da obra, o nome do cliente e o projeto estrutural de quem que é. Na sequência, eu salvo. Então, os dados do meu projeto foram fornecidos. Próximo passo agora, informar os parâmetros do projeto. Lembra que lá no início da apresentação eu falei para vocês que o programa não faz a parte de dimensionamento. Porém, eu preciso desses dados para estar fazendo toda a parte de projeto geométrico e quantificação de material. E é aqui nos parâmetros do projeto que eu vou informar para o programa os dados do meu dimensionamento. Que dados são esses? Tipo de armação, armação simples, armação dupla. No caso de armação simples, qual a tela que eu vou usar na parte superior? No caso de armação dupla, qual é a tela que eu vou usar na parte superior e na parte inferior? Espessura da minha placa, cobrimentos, FCK do meu concreto, tipo de isolamento da subbase, lona plástica simples, lona plástica dupla, qual o tipo da minha subbase? Eu usei uma BGS, uma BGTC, um solo cimento, espessura dessa minha subbase, diâmetro da minha barra de transferência, espaçadores para a tela, a altura dele e o comprimento, o espaçador para minhas barras de transferência, a altura da minha peça, comprimento, como que eu quero fazer os reforços de encontro do piso com os meus pilares, ferro de tanto a cada tanto, com um comprimento máximo de tanto. Então, todas as informações que eu obtenho no dimensionamento, eu vou passar para o programa nesse item, parâmetros de projeto. Informei todas, parametrizei o meu projeto, clico em gravar. Automaticamente, o programa vai passar para a parte dos parâmetros do detalhamento final. E quem são os parâmetros do detalhamento final? Nada mais é que a cara que eu quero dar ao meu projeto ao final. Então, o programa me dá algumas opções. O programa tem um carimbo default, então, se eu optar por colocar carimbo, ele vai me trazer o projeto dentro de uma folha padrão, seja ela um A0, um A1 ou um A2, o que eu escolher, com o carimbinho default, com aqueles dados da obra preenchidos. Não, eu trabalho no escritório grande, eu já tenho meu padrão bem definido. Não preciso colocar o carimbo default. Então, é só colocar aqui e não colocar carimbo. Ele vai trazer no DWG todo detalhado o projeto, quantificado, você posteriormente coloca na sua folha, no seu padrão, que está acostumado. Ele me dá a opção também de, na tabela de relação das telas, informar o peso por posição ou não informar o peso por posição. Ele faz toda a parte de otimização de tela soldada. O que é isso? É o esquema de corte das telas. Como os painéis de 2,45 por 6 metros vão chegar à minha obra, vão ser cortados para que não haja desperdício nem sobra. Aqui nos parâmetros do detalhamento final, o que ele me pergunta? Se eu quero que na folha ele desenhe para mim o esquema de corte na vertical ou se eu quero que ele desenhe o esquema de corte na horizontal. Ainda com relação ao esquema de corte das telas, ele me pergunta como eu quero colocar as cotas nesse esquema de corte.
Eu quero que as cotas fiquem todas na parte superior e no canto esquerdo do meu painel, ou eu quero que essas cotas fiquem na volta todinha do meu painel. Com relação ao texto do as complementar ou barras soltas, que são os vergalhões que vão ser colocados para fazer o reforço de encontro entre a quina do pilar e o meu piso. Aqui ele me pergunta como eu quero colocar esse texto. Quantidade de bitola, posição, espaçamento e comprimento, ou eu quero inverter essas duas coisas aqui, colocar posição na frente da quantidade de bitolas. Tudo isso, gente, que eu tô falando aqui é opcional. Cada um coloca como está acostumado a trabalhar, como acha que fica melhor essas informações. Texto da tela. Eu quero colocar o texto da tela, no texto da tela, só o número da posição, descrito em todas elas, ou eu quero colocar aquele texto completo, que é o número de posição, o tipo da tela e as medidas descritas em pelo menos um dos painéis. Com relação à letra indicadora do número de posição, ele também me permite alterar a letra N. Por norma, assim como no vergalhão, a tela é N, tá? Porém, eu posso aqui optar por usar tanto para a tela quanto para o vergalhão as letras N, T, V e P, ok? Então, ele me dá essas opções. Parametrizei o meu detalhamento final, informo aqui no diretório para o programa onde eu quero salvar esse projeto após finalizado e clico em gravar. No momento em que eu clico em gravar, o que acontece? O programa retorna aquela pastinha inicial, a aba inicial dos dados da obra, tá? Com o sistema gráfico habilitado. Lembrando, só é possível usar esse software se você tiver um AutoCAD instalado na sua máquina, tá? Ele trabalha sob a plataforma do AutoCAD, como falado lá no início, ok? Se eu estiver usando o programa pela primeira vez, o que eu tenho que fazer? Informar para ele aonde o AutoCAD está instalado no meu computador. E como que eu faço isso? Eu venho aqui no diretório, localizo onde está instalado o meu AutoCAD e simplesmente seleciono esse arquivo, acad.exe, que é o executável do AutoCAD. Isso eu só vou fazer uma única vez, tá? Quando que eu vou precisar fazer isso novamente? Ou quando vocês trocarem de versão do AutoCAD, ou ainda se formatar a máquina de vocês. Se não, essas informações já ficam salvas, vocês não precisam estar fazendo isso toda hora, ok? Vamos lá, então. No momento em que a gente clica em Sistema Gráfico, o programa vai abrir o AutoCAD e carregar a barra de ferramentas, tá? Que é com ela que a gente vai trabalhar. Salvo alguns comandos do do CAD, como line, retângulo, uma polyline, um move, um copy, o restante das funções a gente vai usar as da barra de ferramentas, exclusivamente elas, inclusive o salvar. Deixa eu ampliar um pouquinho essa barra de ferramentas para a gente enxergar um pouquinho melhor. Então, tá aqui. Então, no primeiro ícone, a gente vai chamar a planta base. Quem é a planta base? É aquela planta que a gente preparou antes do início, que a gente limpou ela inteirinha e deixou com 2 layers. Um layer específico para pilares e o outro para a forma do meu piso. É nela que a gente vai registrar juntas de encontro, juntas cerradas, juntas de construção. Vai pedir para gerar o detalhamento das placas. Ele gera o detalhamento automático, mas não quer dizer que eu não possa alterar esse detalhamento automático. Eu posso. E como eu alteraria? Usando, basicamente, 2 comandos dessa barra de ferramentas, que é alterar medidas de painel e alterar a emenda entre esses painéis, tá? Dá para gerar esquema de corte, gerar reforços de pilares. Inclusive, o salvar está aqui na barra de ferramentas. Atenção a isso, tá? Quem está acostumado aí a trabalhar com AutoCAD, geralmente tem o vício de ir salvando, caso trave, para se travar não perder muita coisa. Então, presta atenção que o salvar, quando a gente está usando o programa do IBTS, está na barra de ferramentas do programa.
Se eu estiver salvando no AutoCAD, a gente tem aquela falsa ideia de que está salvando, mas na real a gente está salvando aquele drawing, aquela tela que está ali, e não o processamento, tá bom? Então toma cuidado nessa parte aí, eu chamo bastante atenção sempre para isso, ok? Vamos lá então, vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer é chamar a planta de base, tá? E aonde nós vamos fazer isso? Eu vou lá no AutoCAD, no primeiro ícone, clico nele. No momento em que a gente clica nele, ele me pergunta em que escala está esse desenho que eu quero carregar, tá? Então, eu coloco a escala que tá, default do programa 1 para 1, se não tiver em 1 para 1 não tem problema nenhum, tá? Em 1 para 100, 1 para 200, 1 para 500, é só colocar a escala aqui. Coloca a escala e clica em OK. O programa vai carregar, tá vendo? O projeto do teu piso e vai entrar com este aviso. Esse aqui eu costumo dizer que é o aviso mais importante que a gente tem no programa, tá? Que é exatamente o aviso de como a gente deve desenhar as juntas, tá certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer, com o comando line ou retângulo do AutoCAD e no layer J underline encontro, eu vou desenhar a minha junta de encontro, tá? Já com o comando line, eu vou ir no layer J underline construtiva, eu vou delimitar as minhas juntas de construção. No layer J underline cerrada e com o comando line, eu vou especificar as minhas juntas cerradas, tá? Se tiver alguma área desse piso que eu não quero detalhar, eu vou fazer o quê? Eu vou desenhar essa área com o layer área underline vazio e com os comandos line ou retângulo, tá? Preciso criar esses layers? Não. Tudo que o programa precisa para trabalhar, ele já tem criado. Basta a gente utilizar certinho. Então, junta de encontro, eu vou desenhar com o comando line ou retângulo e no layer J underline encontro. Junta de construção, com o comando line no layer J underline construtiva e junta cerrada com o comando J underline cerrada e o comando line, certo? Sabendo disso, clico em OK. O próximo passo vai ser o quê? Exatamente registrar essas juntas. Tá? Então, eu vou lá, desenho a minha junta de construção, ela fica com a cor amarela. Na sequência, eu mudo de layer, desenho as minhas juntas cerradas, ela fica na cor vermelha. Feito isso, eu altero o layer novamente e desenho as minhas juntas de construção. Acabei de desenhar as minhas juntas, tá tudo certo, é isso mesmo. O próximo passo vai ser salvar. Salvar aonde? Lembra que eu falei para vocês? Na barra de ferramentas do meu programa, tá? Não salvar no AutoCAD. No momento em que a gente salva, o que acontece? O programa separa em placas, tá? Identifica placas iguais, numera essas placas e desenha elas aqui ao lado, no canto direito, certo? Vamos ampliar isso aqui um pouquinho. Próximo passo, eu vou gerar o detalhamento das minhas telas. Então, o que a gente fez? Inicialmente, a gente desenhou, informou para o programa onde estavam as juntas, na sequência salvou. No momento em que a gente salva, o programa numera as placas, identifica placas iguais e desenha no canto direito da minha tela. Agora, a gente vai pedir para ele gerar automaticamente o detalhamento dessas placas. E como que a gente vai fazer isso? Vou vir aqui no ícone de gerar detalhamento de placas, vou selecionar todas as minhas placas e pedir para ele gerar. Então, tá aí. No momento em que eu peço para gerar, ele detalha placa por placa. Com qual tela? Com a tela que saiu do meu dimensionamento. E eu informei isso para o programa aonde? Lá atrás, nos parâmetros de projeto. Ok?
Agora sim, vamos ampliar essa área aqui, porque está complicado da gente enxergar. Então tá aí. A placa 1, neste caso, ela se repete 14 vezes, tá? Então, ele detalhou com 1, 2, 3, 4, 5, 4 posições, 2,45 por 6 metros e mais uma posição de 1,22 por 6 metros. A placa 2, ela se repete 2 vezes. Na placa 2, ele utilizou 2 posições de 2,45 por 6 metros e mais uma posição de 81 centímetros por 6 metros para completar essa placa. E por aí vai. É possível alterar o detalhamento automático do programa? Sim, é possível. E para alterar o detalhamento automático aí do programa, basicamente a gente vai usar aí duas funções da minha barra de ferramentas, que são elas: alterar medidas de um painel e ajustar comprimentos de emenda, ok? Se eu tiver verificado o detalhamento de todas as placas e eu achar que está tudo ok, ou até mesmo já alterada onde eu achava que não estava legal o detalhamento automático do programa, o próximo passo vai ser o qual? Justamente salvar. E salvar aonde? Na barrinha de ferramentas do programa. Cuidado, gente. Esquece o save do AutoCAD. O salvar é o da barra de ferramentas do programa, ok? Feito isso, então, desenhamos as juntas, detalhamos as placas. Próximo passo, pilares. A interface entre o pilar e o piso vai gerar um reforço. Então, a gente vai informar agora para o programa onde estão esses pilares e os locais onde precisar de reforço, ele vai reforçar automaticamente para mim, com barras soltas, que foi o que a gente definiu no dimensionamento e definiu também e passou para os parâmetros do projeto, ok? Então, vamos lá. Aonde a gente vai fazer isso no programa? Vou virar aqui no ícone de definir pilares. Lembra que eu falei lá no início, tem duas formas da gente informar o programa onde estão os pilares. Utilizando a planta base, ou seja, se todos os pilares estiverem no mesmo layer, eu posso fazer isso utilizando a planta base. Caso contrário, esqueci de colocar todos os pilares no mesmo layer. Então, eu vou vir aqui, colocar a dimensão de cada pilar, pedir para criar o pilar, o programa vai criar um bloquinho, você vai lá e insere em cima de cada pilar. É mais trabalhoso, mas dá certo da mesma forma, ok? Então, independente da forma que eu optar por mostrar para o programa onde estão os pilares, eu informo para, na sequência, eu fazer o quê? Pedir para ele gerar os reforços. No momento em que eu peço para ele gerar esses reforços, ele automaticamente reforça toda a interface, todos os cantinhos que existirem entre o piso e o meu pilar, tá bom? Como a gente sabe, canto é região de concentração de tensão. Então, onde a gente tem essas concentrações de tensões, nós temos que reforçar, tá certo? Então, isso ele já faz automaticamente. Acabei de reforçar os meus pilares. Próximo passo, novamente, salvar. Não sei se vocês estão observando, mas a cada passo que a gente dá no programa, a gente salva. Então, defini onde estavam as juntas, salvei. O programa desenhou as placas, gerei o detalhamento das telas, salvei. Na sequência, mostrei onde estavam os pilares, pedi para gerar os reforços e salvei. Com isso, a gente praticamente conclui o projeto. O que vai faltar agora? A gente carregar novamente a nossa planta base. Se tiver aí alguma informação que foi necessária, mas que no momento não é mais, eu deleto do meu programa, porque é em cima desse desenho que ele vai gerar o nosso projeto final.
E onde eu peço para carregar essa planta base? Eu venho aqui neste ícone na minha barra de ferramentas, peço para carregar a planta base. No momento em que eu clico nele, ele me pede para alterar o desenho. Eu clico em OK. Se tiver alguma alteração, eu faço e salvo. Se não tiver alteração, tudo bem, você salva direto, tá? Mas precisa passar por esse passo. De qualquer forma, independente de você alterar ou não alterar o desenho, você tem que carregar esse desenho e salvar esse desenho, ok? Para só depois eu pedir para gerar o projeto final. Que é aqui no penúltimo ícone. O último ícone é um ícone de ajuda, tá o manual do programa. Então, qualquer dúvida que vocês tenham durante o processamento, dá para acessar o manual, ok? Então, no momento em que eu clico em gerar projeto final, ele me dá algumas opções. Ele me pergunta se eu quero fazer o detalhamento total do piso, ou seja, gerar os detalhes construtivos, a paginação das telas no piso, esquema de corte das telas e tabelas. Se eu quero gerar o detalhamento parcial do meu piso, no parcial ele não gera nenhum esquema de corte, nenhum esquema de corte, nem traz detalhes construtivos, ele traz só a paginação do piso e a tabela de quantitativos. Ou ele dá a opção também de gerar somente o esquema de corte das telas, tá? Supondo que a gente fez o projeto completo, é um projeto executivo, eu vou pedir para ele gerar o projeto, o detalhamento total. Ok. Na sequência, lá nos parâmetros do detalhamento final, quem pediu para ele colocar carimbo, ele vai perguntar na próxima etapa qual folha você quer colocar. Então, ele te dá algumas opções. Você pode colocar esse projeto no A2, no A1, no A0, e ele também tem 2 tamanhos de A0 alongado. Aqui na parte inferior do quadro, ele sugere as escalas para a folha que você escolheu, tá? Então, vamos colocar esse desenho no A0, clico em OK. Ele me fala que para esse A0, esse tamanho, para essa folha, esse desenho ficaria legal, a planta baixa está numa escala de 1 para 150, e os detalhes das placas ficam em 1 para 50. Isso aqui pode ser alterado, tá? Vocês podem alterar, mas aí é por conta e risco. Se ficar muito grande o desenho ou muito pequeno na folha, ele já não se responsabiliza. Lembra que na passagem anterior ele te fala qual escala que fica melhor para qual tipo de papel, tá? Sugestão, não altera a escala, tá? Se vocês precisarem, altera a folha, mas não altera a escala, porque geralmente isso aqui ele acerta, tá? Ele faz bem feitinho, ele coloca direitinho dentro do papel. Mas fiquem à vontade para testar aí. Definidas as escalas, clica em OK. Aí ele gerou o projeto final. Então, quem que é esse projeto final? É o meu piso todinho detalhado, cotado, tá? Aqui ao lado tem uma legenda falando onde estão as juntas de encontro, onde estão as juntas cerradas, onde estão as juntas de construção. Aqui são as tabelas. Que tabelas são essas? Tabela de relação das telas, o resumo total de telas que eu tenho que comprar para esse piso, o resumo da quantidade de barras de transferência que eu tenho que comprar para esse piso, de espaçadores treliçados, tanto para apoiar a minha tela, quanto para apoiar minhas barras de transferência de carga, e também a quantidade de vergalhão que eu preciso comprar para estar fazendo os reforços de canto dos pilares. Traz também alguns detalhes construtivos de como devem ser feitas as juntas de construção, juntas cerradas, juntas de encontro na obra, como deve ser posicionado o reforço dos pilares, como devem ser apoiadas as telas superiores sobre os espaçadores treliçados, como devem ser apoiadas e distanciadas as barras de transferência de carga, e também um detalhe de como deve ser feita a emenda entre os painéis de tela, as 2 malhas. Traz também para a gente algumas notas, tá? Essas notas é o básico do básico, tem que ser complementadas, e o carimbo default.
Eu vou ampliar isso tudo para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Para a gente ver cada coisinha dessa que a gente falou. Em uma outra folha, o que ele traz? As placas detalhadas, cotadas e o esquema de corte das telas, também todinho cotado. Então, o que é esse esquema de corte das telas? É exatamente como aqueles meus painéis de 2,45 por 6 metros vão chegar à minha obra e vão ser cortados para que não haja desperdício e nem sobra de material. Então, vamos lá, vamos ampliar cada coisa dessa. Então, tá aqui a parte do meu piso interno, tá? Que é uma área de escritório que não foi detalhada, tá? Do piso. Então, aqui é a parte do meu piso interno, do meu galpão industrial. Tá vendo que o programa numerou as placas iguais, identificou. Ele traz também aqui uma legenda falando onde está a junta de encontro, onde estão as juntas de construção e as juntas cerradas, JE, JC e JS. Então, aqui tem uma JE, aqui estão as JC e aqui estão as JS, tá? Além da planta base do piso, né, do projeto geométrico do piso, ele traz as tabelas de quantidades, tá? A tabela de relação das telas, todas as telas numeradas por posição que estão sendo usadas para detalhar aquelas placas, o resumo total de telas que eu tenho que comprar para fazer esse meu piso, o resumo total de barras de transferências também que eu tenho que comprar para executar esse piso, o resumo total de espaçadores treliçados, tanto para apoiar as barras de transferência de carga, quanto para apoiar as telas superiores, tá vendo que tem duas alturas aqui de espaçadores, e também o vergalhão, que vai ser utilizado para reforçar, nesse caso, os pilares. As notas que eu falei para vocês, que é o básico do básico, então ele fala que é um projeto que só poderá ser utilizado após a aprovação do engenheiro responsável. O concreto deverá ter resistência característica à compressão igual a 35 MPa. A subbase será executada em brita graduada simples, com espessura de 15 centímetros. Foram usados espaçadores treliçados para posicionar a tela superior e as barras de transferência de carga. As juntas cerradas de retração deverão ser cortadas na idade especificada pelo projetista, tá vendo? Isso aqui vocês têm que especificar. O corte das juntas cerradas deve ser realizado com abertura de 3 a 4 milímetros e profundidade menor ou igual a 1/3 da espessura da minha placa, objetivando induzir o aparecimento das fissuras. E conferir as medidas no local. Então, tá vendo que essas notas nada mais são que a tradução daqueles parâmetros do projeto, que vocês informaram para o programa, que saiu da onde? Do dimensionamento de vocês. Então, tem muita coisa aqui que precisa ser adicionada, tanto com relação à subbase, quanto a controle tecnológico, quanto a parte de concreto. Então, tem muita nota aí que realmente precisa ser adicionada, tá bom? Aqui tá realmente o básico. E esse é o carimbo default que eu falei para vocês. Então, todos os dados que vocês digitaram lá naquele item dados da obra, a primeira coisa que vocês fizeram, eles já vêm preenchidos nesse carimbo default. Então, o nome do cliente, por exemplo, IBTS, a obra Galpão IBTS, o local da obra Rua Trípoli, São Paulo, o formato que eu escolhi, que foi 1/0, o FCK do meu concreto, e a data e o número da folha, tá certo? Além disso, o que ele traz também? Alguns detalhes construtivos. Esses detalhes, apesar de serem detalhes típicos, eles estão bem feitinhos e já vêm preenchidos também. Então, nesse caso, o detalhe da junta de construção. Nesse caso deste projeto, a gente usou uma tela superior o espaçador H4, tá? Essas barras de transferência, ó, ela tem bitola de 20, estão espaçadas a cada 30. Aqui ele indica também a espessura do meu piso e espessura da minha subbase.
Da mesma forma que ele faz o detalhe da junta de construção, ele também faz um detalhe específico para minha junta serrada, tá? Lembra que na junta serrada a gente tem que interromper a armadura embaixo do corte, tá bom? Então, essa armadura tem que ser interrompida, assim como o engenheiro João Batista falou na live da semana passada, quando ele falou de conceitos de projeto, ok? Detalhe da junta de construção, a mesma coisa, tá? Os detalhes já vêm preenchidos. Lembrar que aqui entre o piso e o encontro com uma peça estrutural, a gente tem que ter um material compressível. Isso tudo também foi falado na live da semana passada, pelo engenheiro João Batista. Não vou entrar nesse mérito agora. Outro detalhe típico que ele traz é com relação ao posicionamento da tela soldada sobre os espaçadores treliçados, tá? O programa ele só codifica espaçador treliçado. Ele não codifica nenhum outro tipo de espaçador. Vou deixar isso aí também claro para vocês. Ele traz um detalhe também de como devem ser espaçadas e apoiadas as barras de transferência de carga sobre os espaçadores treliçados. E um detalhe típico de como devem ser feitas as emendas entre os painéis de telas. Essas telas não podem ser simplesmente encostadas, tá? Elas têm que ser emendadas, pelo menos 2 malhas. As placas, como eu falei para vocês, elas vêm todas detalhadas, cotadas e identificadas, cada placa, cada telinha que está dentro dela, tá? Por que só está o número de posição? T1, T12, T5, T16, T6, T19? Porque lá nos parâmetros do detalhamento final, eu pedi para que ele colocasse só o número de posição e não escrevesse o texto completo da tela. Se eu quiser que ele coloque o texto completo da tela, lá nos parâmetros do detalhamento final, eu tenho que informar isso, ok? E o esquema de corte das minhas telas, ele já vem também todo desenhado e cotado, tá? Ele tem aqui na legenda, tá vendo essa chura na diagonal? São sobras sem utilização. Então, ele te avisa, ele deixa bem explícito, tá? Se seu projeto tá gastando muita tela, sobrando muita tela, ou não, tá? Ele tem uma chura aqui gritante, inclusive avisando que tá, isso é sobra sem utilização, ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês com relação ao software. Se houverem dúvidas, aí estão os meus contatos. Fiquem à vontade para estar ligando, mandando e-mail, que a gente vai tentando ajudar vocês aí, tá bom? Eu vou agora dar uma olhada se tem alguma pergunta, antes da gente encerrar. Só um minutinho. Gente, acho que não temos aí nenhuma pergunta, tá? Eu agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição. Lembrando, esse software, ele é gratuito, tá lá na página do IBTS, então quem quiser, entra lá na página do IBTS, no item de publicações, tá? Faz download do software e instala, pode começar a usar. Tendo dúvida, é só entrar em contato com a gente. Meus contatos estão aí. Obrigado pela atenção.